Amados irmãos e irmãs, vocês já pararam para se perguntar qual é o maior desejo que Jesus Cristo tem para cada um de nós? Qual é o maior desejo que Jesus Cristo tem para você, para mim? Eu, fazendo as minhas meditações e tentando decifrar esse mistério, concluí o seguinte: o maior desejo que Jesus tem para cada um de nós é que nós nos salvemos. E que não somente nos salvemos, mas que nós sejamos santos. E essa santidade vem justamente por meio da imitação do próprio Cristo. Já pararam para pensar que Cristo deseja que a gente o imite? Que Cristo deseja que a gente seja semelhante a Ele em tudo? São Paulo vai nos ensinar que Cristo foi semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. E como é belo a gente pensar em Jesus como um Deus que caminhou conosco, fez as coisas que a gente fez, exceto o pecado. Esse exceto o pecado também se encaixa em nós, porque Jesus deseja que a gente seja semelhante a Ele em tudo e que a gente não cometa pecados. E que a gente não cometa ofensas a Deus, e que a gente não se perca no meio das nossas vaidades, da nossa soberba, das nossas buscas desenfreadas pelo prazer próprio. Quando a gente lê o Evangelho de Marcos, capítulo 1, e vemos as ações de Jesus em meio do povo, entre essas ações, a cura da sogra de Simão Pedro, a cura de tantos doentes, Jesus que expulsa tantos demônios, Jesus que reza, nós encontramos o segredo, a chave, para que a gente consiga, de fato, seguir esses passos do Cristo que nos ensina a caminhar, do Cristo que nos salva, do Cristo que nos leva ao céu. E que segredos são esses? Bom, Santa Faustina, muitos de vocês conhecem, ela vai dizer que existe um tripé da misericórdia em que nos ensina a gente a praticar a misericórdia de 3 formas. E essas 3 formas são ação, palavra e oração. Você pode se perguntar: padre, mas o que tem a ver a misericórdia agora com o seguimento de Jesus, com a imitação de Jesus? Bom, meus irmãos, Jesus é a misericórdia de Deus encarnada. Jesus é o Deus encarnado, é a palavra de Deus encarnada, e Deus é misericórdia. O Papa Francisco vai mesmo afirmar que o nome de Deus é misericórdia. Isso significa que Deus é misericórdia, então imitar Cristo é imitar a misericórdia, é imitar um Deus que é misericordioso. Quando se fala de tripé da misericórdia, de seguir e viver a misericórdia, então isso significa viver o Evangelho, significa seguir a Cristo mais de perto. E como que esse Evangelho nos ensina a praticar esse tripé da misericórdia? Bom, quando Jesus cura a sogra de Simão Pedro, ele a segura pela mão, a ergue e ela fica curada da febre que ela estava sentindo. Logo em seguida, ela começa a servi-los. Olha que lindo, né? Não é tanto a ação de Jesus, é a ação dela. Quando ela experimenta a misericórdia de Jesus, quando ela experimenta a ação extraordinária de Jesus na sua vida, ela não perde tempo, se levanta e começa a servi-lo. Ou melhor, não só servir Jesus, mas servir os discípulos de Jesus, servir a todos os que estavam ali presentes. E que melhor ação evangélica do que o serviço? O próprio Cristo, Deus feito carne, resumiu a sua missão em servir, quando ele diz: não vim para ser servido, mas para servir. Olha que belo, eu vim para servir. Então, meus irmãos, quando você estiver no seu ambiente familiar, quando você estiver no seu ambiente de trabalho, entre os seus amigos, lembre-se sempre disso. A sua missão é o serviço, e não é ser servido, jamais, mas servir. Depois de curar a sogra de Simão Pedro, Jesus atrai a atenção de muitos doentes, de muitas pessoas dos povoados, e essas pessoas doentes, essas pessoas possuídas pelo demônio, vão até ele. E dentre essas pessoas possuídas
pelo demônio, uma se apresentou para Jesus, mas Jesus não permitiu, diz o Evangelho, não permitiu que os demônios falassem, porque os demônios sabiam quem ele era e quem que Jesus era. A palavra. Quando a palavra se manifesta, quando a palavra com P maiúsculo fala, então nenhum demônio tem o direito de falar, porque é a palavra de Deus que se manifesta naquele momento. E como que nós podemos imitar a Cristo nisso? Bom, primeira coisa, que a nossa língua seja um instrumento da palavra de Deus, que a nossa boca, a nossa língua seja um instrumento do amor de Deus, tanto para louvar a nosso Senhor, quanto para edificar os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos amigos e até mesmo os inimigos, a edificar todos eles com palavras que levem eles a Cristo Jesus nosso Senhor, renunciando assim a todo tipo de fofoca, a todo tipo de difamação, a todo tipo de palavra, de praguejos, etc. Depois disso, meus irmãos, depois de realizar a sua missão naquele lugar, Jesus vai para um lugar solitário e ali se põe em oração ao Pai. Olha que lindo, né? Ele vai ainda de madrugada, quando estava escuro, e ali ora ao Pai. Oração, terceiro pé desse tripé, a oração. Olha, meus irmãos, Cristo nos ensina que sem oração a gente não pode nada. E olha que Ele é Deus, Ele pode tudo, mas ali Ele agia daquela forma para nos ensinar que é necessário rezar. Se você reza pouco, comece a rezar muito. É necessário ter Deus, é necessário falar com Deus até mesmo para saber aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Então, você que está ouvindo esse áudio agora, eu te peço, no fim dessa partilha, dessa meditação, feche os seus olhos por um momento, fale com Deus, fale com nosso Senhor que deseja ouvir a tua voz e, sobretudo, escute a voz do nosso Senhor, do nosso Redentor. Deixe Deus falar no seu coração e a sua vida vai ser diferente, porque você vai estar sendo conduzido não por qualquer pessoa, mas pelo próprio Deus, Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.